Você é uma pessoa persuasiva? Consegue convencer o outro através do discurso? Não? Então, vem pra cá que eu vou te ensinar a como desenvolver a persuasão. A persuasão é uma técnica importante que faz com que você convença, muitas vezes, seja numa entrevista de emprego, seja falando em público, durante uma negociação. Mas será que é possível desenvolver isso? Eu te respondo facilmente. Sim, existem várias técnicas que fazem com que você consiga desenvolver a persuasão, esse movimento de convencimento do outro. Mas para poder entender isso, vamos para o conceito básico sobre persuasão, que é exatamente isso que eu estava falando. É um termo de origem em latim, persuadere, que consiste no ato de convencer alguém. Ela não é uma manipulação, e sim uma estratégia. São técnicas que permitem convencer o outro de que um ponto de vista é válido ou de que você, seu produto ou sua ideia vale a pena ser comprado. Quanto mais pontos em comum com o ouvinte, ou seja, com o interlocutor, com o recrutador, melhor vai ser a sua conversa com ele. E também é necessário estar preparado para tudo. Já deu para ter uma ideia de como a persuasão ela possui aí várias definições, né, de como ela pode ser compreendida. Não é somente eu chegar e querer manipular alguém por emoções ou seja lá, e sim o poder da minha retórica, a minha argumentação, como eu vou convencer aquela pessoa de que tal ponto é vantajoso para ela. E aí existem várias técnicas. Eu vou começar com dicas para vocês de como você pode se tornar persuasivo. A dica número 1, você tem que estar preparado. O primeiro passo é estar preparado e também conhecer com quem você está falando. Entender os costumes, evitando perder a negociação no primeiro momento. Crie uma linha de tempo sobre o que vai abordar com começo, meio e fim. Eu trago aqui o conceito de negociação porque todo tipo de emprego da persuasão nada mais é do que a negociação. A gente está negociando a vida toda, o tempo todo. Desde quando bem pequenininho a gente chorava para que a mãe amamentasse a gente, também era uma forma de negociação. Então você tem que entender o termo não como algo pejorativo, algo negativo, e sim como algo que está presente na nossa realidade. Quando você, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego, aquela vaga tão sonhada, aquele local que você pensa muito em trabalhar, quando você se depara com o recrutador, você tem que estar preparado para entender aquela empresa. Quais são os costumes, qual é a cultura daquele local, o que pode, o que não pode, você entender principalmente qual vai ser a sua função dentro daquela empresa. Então, é importante estar preparado. Se você chegar numa entrevista como essa sem nenhum preparo, com certeza você já começa aí de uma forma negativa. Isso também se enquadra, por exemplo, para uma reunião ou então para uma apresentação, se você vai apresentar seu TCC ou então o seu TCR. Se você não estiver preparado com tudo ali estudado, você com certeza vai se dar muito mal. A dica número 2 é a seguinte: o primeiro minuto é fundamental em uma entrevista, em uma reunião, em uma palestra. A forma com que você aborda os assuntos, sua confiança e conhecimento determinam o rumo da conversa. Muitos recrutadores, especialistas em comportamento, definem que o primeiro minuto ele é fundamental, ele é determinante para a sua aceitação, seja a contratação, aceitação do público sobre aquilo que você está falando. Então, por isso que esse primeiro momento ele é muito importante. Sabe aquela história de que a primeira impressão é que fica? Ela fica. Pois é. Então, quando você está preparado, você conseguiu conectar suas ideias, se preparar, começo, meio e fim, dê um foco nesse primeiro momento. Saiba o que falar, que termos você deve utilizar para você poder cativar o seu recrutador, o entrevistador ou então a sua plateia. Vamos continuar com as dicas? Seja claro e direto. Evite florear sua trajetória ou supervalorizar o trabalho que desenvolve. Tente ser criativo na hora de se expressar e ressalte sempre que puder a sua experiência profissional e a importância do seu trabalho. Durante uma entrevista, por exemplo, é importante você, claro, trazer detalhes sobre a sua trajetória profissional. Mas não adianta você ficar jogando flores o tempo todo, querendo palmas sobre aquilo tudo que você fez. Então pensa o seguinte comigo: se você está numa entrevista de emprego, você começa a se supervalorizar, isso pode pegar muito mal. Claro, você não vai se desvalorizar. Você chegou até ali por merecimento. Você percorreu
toda uma trajetória para estar ali. Você investiu conhecimento, você investiu tempo, você investiu uma série de coisas para que você se tornasse o profissional que você é hoje. Mas nem por isso faz com que você tenha que se supervalorizar. Como eu falei, isso pode ser bem negativo nesse momento. Então, saiba contar um pouco da sua história, trazer um pouquinho de quem você é, sobre o seu comportamento, e você com certeza aí vai estar muito bem e já começa também a tornar aquela conversa mais persuasiva, de forma positiva para você. O nosso quarto ponto, nossa quarta dica sobre como ser persuasivo, acho que é a mais fundamental, vamos dizer assim, você ser simpático. Pois é, simpatia é um dom. Tente deixar o nervosismo de lado e sorria, preste atenção com quem está falando, mantenha o contato visual e tente manter um diálogo equilibrado. Tente com isso transmitir confiança. O contato visual, gente, ele é muito importante. Quando a gente está falando com alguém que a pessoa está abaixando o olhar, olhando para cima, olhando para o alto, ou não dando muita atenção ao contato visual, isso torna a comunicação talvez algo ruim, né? Menos atrativo do que poderia ser. Então mantenha o foco nessa pessoa, preste atenção no que ela está falando, seja simpática com ela. Se, por exemplo, você está se comunicando por meio de algum aplicativo de celular ou de computador, por meio de conexão, que você fica de frente para uma tela, tente olhar para a câmera. É uma forma também de você manter esse contato visual. Claro que nós muitas vezes somos atraídos para a nossa própria imagem. A gente vê lá a nossa imagem, quer olhar, saber como é que está o cabelo, como é que estão os nossos adereços, a nossa roupa, mas foque em quem está falando. Mantenha essa conexão com essa pessoa para que a comunicação ela seja fluida. Vamos à quinta dica. Pontos negativos. A conversa deve ser sincera, porém evite falar sobre seus pontos negativos ou problemas pessoais que possam interferir no trabalho. Lembre-se, você é a solução que o recrutador busca. Uma dica que eu dou para entrevistas de emprego é: nunca fale mal da sua empresa anterior ou de suas passagens anteriores por outras empresas. Isso pega muito mal, isso demonstra inclusive o seu comportamento. Claro que a gente possui limitações. Nem todo profissional ele é completo de tudo. Sempre tem algo que ele não consegue se desenvolver muito bem, ele não consegue realizar muito bem. Isso é um ponto que ele pode melhorar, mas não enfatiza nisso não. Enfatiza nas suas qualidades, mostra que você é um bom profissional e que você, como eu coloquei aqui, é aquilo que o recrutador ou que a empresa está buscando. Tenta se valorizar nesse sentido, mas como a gente falou anteriormente, sem se supervalorizar. Vamos à nossa sexta e última dica. Evite a antipatia. Se as negociações se prolongarem por mais tempo, é importante não criar antipatias. Pelo contrário, o ideal é transparecer serenidade e a grande vilã durante uma persuasão é a emoção. Eu vou até pontuar aqui um outro tópico, que é a ansiedade. A gente às vezes termina um processo, seja uma entrevista de emprego, uma reunião, uma apresentação, e já quer saber como é que foi. Se já tem previsão de como vai sair, de quando vai sair aquele resultado. Então, mantenha calma. Não adianta você querer se antecipar isso. Também pode pegar muito mal. Muitas vezes, algumas negociações, ou então alguns processos seletivos, eles de fato são demorados. São muitas pessoas que devem ser ouvidas. Algumas negociações também, se você, por exemplo, é gestor, está pensando em abrir um negócio, você vai precisar de investidores, muitas vezes vai precisar tratar com algumas pessoas de ramos diferentes e tal. Então você tem que ter paciência para as negociações. Se você agir de forma antipática, sem paciência, sem ter muita calma, isso pode ser muito negativo nesse momento. Então mantenha a calma, mantenha a simpatia, que tudo vai dar certo. Vamos seguindo. Eu trouxe aqui 11 erros que são muito comuns durante uma reunião, durante um processo seletivo, apresentação de um trabalho. Por exemplo, não conhecer previamente como será a dinâmica da entrevista, da reunião, do encontro, não conhecer a empresa, não conhecer o público, não ter paciência durante a entrevista ou então durante a reunião. Como eu falei anteriormente, a falta de paciência é um problema sério. Quando a emoção toma conta da gente, isso pode ser bem ruim. Então, vamos ter paciência, vamos ter calma. Vamos aí conhecer previamente, se preparar para aquele momento, ter todo o conhecimento, todos os detalhes sobre aquela empresa, sobre aquele público com que você vai falar, aquele recrutador, para que você consiga se dar bem. Continuando os erros que são muito comuns durante a entrevista, a reunião, durante apresentações, durante o momento de falar em público como um todo, a gente tem o seguinte: não variar olhar, gesticular excessivamente,
falar sem ritmo ou um ritmo que causa cansaço, não ter domínio sobre a língua, costumes e cultura do entrevistador e da empresa. Como eu falei, não variar olhar, ou então ficar com o olhar perdido é muito ruim. Quando a gente fala com muita gente, é importante você olhar um pouquinho para cada um, para que cada um entenda que está tendo a sua atenção. Você, naquele momento, é o centro da atenção. Então, quando você consegue distribuir essa atenção com todos, isso é gratificante e faz com que o processo de comunicação ele seja fluido. Nada de gesticular muito. Vocês veem aqui que eu gesticulo, mas de forma muito contida, né? Tem um truque que eu vou falar para vocês mais para frente, que é o truque do retângulo. Imaginem um retângulo onde vocês vão gesticulando sempre dentro desse retângulo sem sair, sem ser muito espalhafatoso. E também não gesticular é muito ruim. Outro ponto muito importante é a sua fala. Mantenha um ritmo na sua fala. Claro que é importante também variar. Se você manter uma linearidade, ou seja, uma fala que ela fica o tempo todo da mesma forma, isso é muito cansativo. Não adianta você gritar nem falar muito baixo. O ritmo ele é muito importante. A gente tem uma aula só sobre voz, só sobre o ritmo vocal. Então, fica ligado que nas próximas aulas você vai conferir isso com mais detalhes. Outro ponto que eu trouxe aqui também é sobre o domínio da língua. A nossa língua, claro, é importante, mas, por exemplo, a gente tem observado nos últimos anos que muitos profissionais de saúde estão sendo atraídos por oportunidades em outros países. A Alemanha, por exemplo, recentemente criou um programa para contratar enfermeiros e técnicos de enfermagem brasileiros. Então, se você tiver o domínio do inglês, é importante. Se tiver, por exemplo, o domínio do alemão, melhor ainda. Então, se você tem esse domínio da língua estrangeira, para países que você pensa em trabalhar, em se mudar, isso aí é essencial numa entrevista de emprego, bem como os costumes daquele lugar. Talvez uma piadinha no momento fora de hora, isso pode complicar durante esse processo seletivo. Continuando aqui nos erros, ser prolixo ou fazer uso de vocabulário inadequado. A comunicação deve ser algo direto e objetivo. Uso de expressões bengala, como por exemplo, aí, né, então, veja bem, na verdade. A desorganização das ideias e também o uso de adereços ou vestimentas inadequadas. Vamos explicar isso aqui em dois momentos. Primeiro, a questão da fala. Nada de gírias, palavrões, isso pega muito mal. Por mais que seja uma entrevista um pouco mais informal, por exemplo, mas vamos manter a formalidade, a educação ela é muito importante. O uso de expressões de bengala, como aí, né, na verdade, isso também deixa a comunicação chata, lenta, o processo não é fluido. Isso acaba dificultando, criando inclusive ruídos na tua comunicação. E também você não ter a ideia organizada. Se você começa pelo fim e termina pelo começo, você faz com que as pessoas não se conectem com você. Você não consegue fazer com que a sua comunicação ela tenha o objetivo que deve ter, começo, meio e fim. É uma história que você tem que contar. Uma história que começa pelo meio, dificilmente ela termina bem. O outro ponto aqui que eu trago para vocês é em relação à roupa, à sua vestimenta no local de trabalho. Claro que em alguns locais você pode utilizar uma roupa mais à vontade, algumas empresas permitem mais a informalidade, mas vamos tentar manter um pouquinho a coisa mais discreta, nada de roupas muito sexualizadas, erotizadas, seja para homem ou para mulher, nada de muita extravagância, adereços que chamam muito mais atenção do que a gente. Então ter uma roupa bacana não quer dizer que você tenha uma roupa de marca, mas que seja algo bem apresentável é muito importante, inclusive ajuda no teu processo de comunicação. Eu trago agora para vocês 7 técnicas de persuasão. Eu vou explicar ponto por ponto, beleza? O primeiro é o pé na porta, ou então o pé calçando a porta. Lá nos anos 60, uma dupla de psicólogos e antropólogos decidiu fazer um teste com 2 grupos. O primeiro grupo, eles introduziram um assunto determinado. No outro grupo, não. Semanas depois, eles tentaram vender uma ideia, um produto para o grupo 1. Aquele que já conhecia esse produto, o número de pessoas que aderiu, que adquiriu, comprou esse produto, passou da metade. Já o outro foi um percentual bem pequeno. O que eles conseguiram entender com isso? Que quando você tem acesso à informação antes, é muito mais fácil você ser persuadido. Então, por isso que é importante. E disso que vem a expressão pé na porta. Sabe aquela história que você vai tentar fechar a porta e o vendedor bota o pé assim para poder impedir que você feche? Ele consegue te convencer naquilo ali? Por isso vem nesse conceito. Outro conceito que eu trago, uma outra técnica de persuasão, é a porta fechada no nariz, a reciprocidade. A porta fechada no nariz, ou reciprocidade, é quando você consegue convencer alguém que ela vai ter vantagem sobre aquela negociação. Logo de cara, se você falar assim, olha, fulano, você vai ganhar tanto com isso aqui,
Isso já é uma forma de convencimento, uma forma de persuasão. Por mais que no fim da negociação você se dê bem melhor do que ela já está agraciada, ela já entendeu que ela tem vantagem naquilo ali. Existe uma reciprocidade. Um outro ponto importante é o toque. O toque físico, ele também é uma forma de persuasão. Quando você encosta na pessoa, claro, ela permitindo aquele contato físico, isso gera uma conexão. E isso faz com que a tua persuasão ela também possa ser desenvolvida. Tem também a técnica da rotulagem. Quando você quer convencer alguém a comprar o teu produto, se você, por exemplo, falar assim, sabe aquele fulano de tal, famoso? Ele já comprou meu produto, ele utiliza. Sabe aquela empresa, aquela unidade de saúde, aquela rede hospitalar famosa? Pois é, eu já trabalhei lá, já me chamaram para trabalhar lá. Então isso também faz com que você tenha um rótulo de conceito. Então, dentro de uma negociação, dentro de um processo seletivo, isso pode contar e muito. Uma negociação, uma persuasão também. Outro conceito é do espelho. É uma técnica muito antiga. Durante uma conversa, se você começar a repetir alguns movimentos da pessoa que você está falando, é muito fácil você conseguir persuadi-la e conseguir controlar ela de alguma forma durante essa conversa. Claro que você não vai ficar imitando o tempo todo, porque um bom recrutador vai perceber isso de cara. Então, você tentando imitar os gestos, o tom da voz, as ideias que são propostas, isso tudo facilita a tua comunicação. Eu trago também aqui um conceito chamado rapport, mas eu vou deixar para o final. Primeiro eu vou falar sobre o medo, depois o alívio. Sabe aquela história do policial bom e o policial ruim? É isso. A gente vê muito isso em filmes que quando tem lá um acusado de algum crime, chega um policial bem bonzinho e tal, enfim, depois vem um policial mau ou vice-versa. É esse conceito mais ou menos. O conceito de rapport, ele é um conceito também que vem da psicologia. Ele explica mais ou menos para a gente, o termo rapport vem do francês, que é criar uma conexão. Talvez seja a técnica mais abrangente dentro das técnicas da persuasão, porque ele bebe de várias fontes, inclusive do espelhamento. A técnica da rapport é você ter muita empatia na hora da persuasão, se colocar no lugar do outro, gerar de fato essa conexão. E existem vários pontos que você pode tentar empregar durante essa conversa. O primeiro deles, chama a pessoa pelo nome. Isso já começa a criar uma conexão entre vocês dois. Gere empatia, se coloque no lugar dele. Isso também é muito importante. Ofereça vantagens para essa pessoa durante esse processo de negociação, durante esse momento. Isso também faz com que você entre no universo. E por falar em entrar no universo, tenta entender um pouquinho a vida dele, tenta se conectar com ele, com as histórias, tenta ver quem é de fato aquela pessoa, o comportamento dela, se mostra semelhante a ele. Dentro disso você consegue de fato gerar conexão. São muitas definições, mas nesse geral aí você já consegue entender o como o rapport ele é importante como técnica de persuasão. Então, se você já faz isso, se você percebe que você já é uma pessoa assim, que consegue se conectar com as pessoas, você já emprega essa técnica há muito tempo sem nem saber. Então, isso aqui é só um pouquinho dos conceitos, das técnicas que vocês podem empregar durante uma entrevista de emprego, ou então durante uma reunião, durante uma apresentação, de como se conectar com o seu público e de como ser persuasivo com ele. Por isso, é tão importante a gente ter isso bem desenvolvido, ter essas técnicas bem desenvolvidas para que a gente possa gerar uma comunicação cada vez melhor. Eu vou ficando por aqui e na próxima aula a gente fala sobre comunicação na saúde, pois é, a comunicação dentro das unidades de saúde. Eu te espero lá. Tchau, tchau.